Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa passagem é uma passagem tremenda. Aqui, a palavra do Senhor vai dizer que Saul era o rei de Israel. Porém, Saul começou a desobedecer a Deus. Mas Deus não o rejeitou porque Saul estava desobedecendo. Deus o rejeitou porque Saul, ele não reconhecia seu erro. Ele não reconhecia que ele estava errado. Ele não reconhecia que ele estava em desobediência. E por esse motivo, Deus o rejeitou. Porque viu no coração de Saul que ele não queria obedecer e que ele também não reconhecia seus erros. E Deus, ele diz a Samuel: Samuel, mas até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter pena de Saul? Saul, ele não me obedece. Saul não merece ter esse reinado. Eu ungi ele, eu escolhi ele, mas eu sei o que há no coração dele, conjecturando para os irmãos, para que os irmãos entendam. Ou seja, Deus, ele conhece o que há dentro do nosso coração, irmãos. E ali Deus diz a Samuel: olha, pega o vaso de azeite, vai à casa de Jessé, porque eu escolhi um entre os filhos de Jessé. Interessante dizer, irmãos, que quando Samuel ele chega à casa de Jessé, ele vê Abinadab, um homem formoso, bonito, de semblante, de boa aparência, boa estatura. E na mente de Samuel, ele disse: certamente esse é o homem a qual Deus vai escolher para ser rei. Por quê? Porque ele era grande, era formoso, era um homem de boa aparência, tinha uma boa estatura. Então Samuel olhou aquilo que os olhos dele podiam ver. Mas o que aqui Deus responde? Não atentes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Nem atentes para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém, Deus enxerga o coração. Irmãos, Deus não olha para você como as pessoas olham. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vai te rejeitar. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse daí não é nada. Esse daí não é um Zé Ninguém. Esse daí não presta para nada. Eu estou errado, irmãos? Tem pessoas que falam mesmo. As pessoas olham e só de olhar já começa a julgar, sem te conhecer, sem conhecer quem é você. Mas as pessoas julgam. Mas Deus, ele conhece o coração. E ali Jessé
trouxe até Samuel os sete filhos. Porém, se a gente se atentar para a história, Davi não estava no meio dos sete filhos de Jessé. Por quê? Porque Davi era um rejeitado. Davi, ele vivia rejeitado pela sua família. Davi, ele ficava ali cuidando das ovelhinhas, apacentando as ovelhas. Por que Davi não estava ali naquele lugar? Porque Davi era o menor. Como diz a palavra, Davi era o menor. Davi era pequeno. Mas para Deus, Davi era grande. Os seus irmãos tinham estatura de homem. Os seus irmãos tinham talvez um porte de ser rei. Mas não foi eles que Deus escolheu. Talvez as pessoas olhem para você e digam: você não é nada, você não é ninguém, você não consegue. Mas quem olha para você de uma forma totalmente diferente é Deus, porque Ele enxerga o que há dentro do seu coração. E se Deus te escolheu, irmãos, não se preocupe, no momento certo, na hora certa, Deus, Ele age. Porque Davi, ele estava ali naquela malhada, cuidando das ovelhas, sozinho, né? Mas Deus estava vendo o que Davi estava fazendo. Ou seja, Deus está vendo o que você está fazendo. Deus, ele vê o seu choro. Deus, ele vê quando você chora, quando você diz: eu não aguento mais, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo excluído, minha família não me ama, meus amigos não me querem por perto. Mas Deus, ele diz para você: enquanto a sua família te rejeita, eu te aceito. Enquanto os seus amigos não te querem por perto, eu quero você por perto. Eu quero você perto de mim. Aleluia. Deus, ele está dizendo para você nessa tarde: aquieta teu coração, confia em mim, porque eu é que vou fazer na tua vida. Eu é que vou fazer uma grande obra na tua vida. E aqueles que te rejeitaram, aqueles que te humilharam, vão ver o poder que eu tenho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o ser humano, via de regra, olha para as pessoas e julga pela sua aparência. Quem é que passa por uma pessoa que tem, vamos supor, tem uma boa aparência e diz: aquela pessoa é assim, 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 né? Já diz o diagnóstico todo, né? Do que a pessoa é. Mas se passa uma pessoa humilde, a pessoa já diz: ali é um mendigo, né? Desculpa a palavra. Ali é um morador de rua. Só porque a pessoa passou simples, não quer dizer que a pessoa mora na rua. Só porque a pessoa está de havaiana, não significa que a pessoa mora na rua. Não significa. Então, nós, seres humanos, olhamos o que está diante dos nossos olhos, né? Olha o que está diante dos nossos olhos e julga, sem conhecer. Porque julga a aparência. Julga a aparência. Às vezes a pessoa tá ali triste. Às vezes a pessoa tá ali, talvez não tá no melhor dia. E a pessoa já julga: ah, tá vendo aí? As pessoas é assim, não quer, não tem paciência, é ignorante, é arrogante. Mas, irmãos, somente a pessoa sabe o que ela enfrenta no dia a dia. Somente a pessoa sabe o que ela passa no dia a dia. Então a gente não pode julgar. Mas, enfim, voltando para a história, a palavra do Senhor, foi isso. Davi estava apacentando ovelhas, esquecido pela sua família. Agora a pergunta que eu faço: por que sua família não, por que seu pai não foi lá chamar Davi e disse: Davi, vamos, que o profeta Samuel está ali na minha casa, vamos lá recebê-lo? Por que ele deixou Davi sozinho lá? Então, irmãos, aqui a gente vê que Davi era rejeitado, certo? Porque se o meu pai não me quer por perto, é porque alguma coisa tem de errado. Não que eu seja errada, mas existe uma diferença. Porque tem pais que são assim, amam mais uns filhos e outros não. Só que, diante de tudo isso, Deus, ele estava vendo. Ninguém via, talvez, Davi chorando. Ninguém via, talvez, Davi se sentindo rejeitado.
Davi era como se fosse somente somente mais um, né? Seus irmãos não valorizavam, sua família não valorizava ele, mas Deus valorizou. E quando Deus escolhe, irmãos, quando Deus tira a gente do pó, é para levar para o alto. Quando Deus tira a gente dali, daquela situação, é para levar a gente mais além. É para colocar na mesa do rei.